Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 31 de agosto de 2022, hoje vamos tratar de um assunto muito importante em relação à fiscalização dos gastos públicos, né? Especificamente, vou tratar da prestação de contas do Executivo Municipal. Essa prestação de conta que passou na casa, todas as prestações de contas dos prefeitos municipais, seja o ano que for, ele passa na Casa Legislativa, os vereadores analisam as contas e aprovam ou não as contas do prefeito, seja do atual, do antigo e assim por diante. Especificamente, essa conta que passou na casa esse ano foi relativa às prestações de contas do ano 2020, né, do antigo prefeito, né, Moacir Piroca. Essa conta ela fica em análise nas comissões, as comissões avaliam o que o parecer do Tribunal de Contas envia, né, para deixar bem claro, talvez para muita gente que não convive perto de uma situação dessas, todos os gastos públicos, né, são prestados, né, enviados, emitidos através de um documento para o Tribunal de Contas do Estado. Todos os gastos públicos. Por quê? Porque existe o mínimo na educação para se gastar, existe o mínimo na saúde para se gastar, e o Tribunal de Contas do Estado, ele verifica se o município, dentro desses parâmetros, gasta conforme realmente a lei prevê. Né? Porque a gente sabe que hoje tem a lei de responsabilidade fiscal, que ela fiscaliza, foi uma lei muito importante criada no ano 2000, né, 101/2000, que ela fiscaliza todos os gastos públicos. Muito importante porque tornou a gestão pública mais clara, mais eficiente, e com mais fiscalização. Para quem compete fiscalizar? Compete ao Executivo, com seu controle interno, que é um cargo dentro do Executivo, fiscalizar as ações internamente no Executivo. E o vereador, então, seria um controle externo. Né? Externo por quê? Porque não está lá dentro do Executivo. Então ele é um controle externo que diariamente poderia fiscalizar qualquer atitude e manifesto do Poder Executivo. Quando essa lei, então, ela é encaminhada, quando esses gastos públicos relativos, nesse caso, ao ano de 2020, ela vai para o Tribunal de Contas do Estado, fica lá analisando todas as situações e, através da apreciação, ele pede pela aprovação das contas ou pela reprovação das contas. E quando ele pede pela aprovação, ele também traz junto um relatório, né, com algumas ressalvas em que o município tem que atentar, né? Quando deixa, talvez, de fazer algo aqui, algo ali, não coisas muito relevantes, né? Porque se for coisas muito relevantes, ele pede pela reprovação. Nesse ano 2020, veio com ressalvas, né? E todo ano, né, eu peguei porque assim, eu gosto bastante de me interagir no assunto, para não deixar nada em dúvida. Fiz pesquisa, né, pesquisei os últimos 10 anos, né, até o ex-prefeito do meu partido também, né, para avaliar como é que era a situação. E todos os anos, de 2012 para cá, que eu fiz a pesquisa, todos os anos teve ressalvas. Né? Então, pediu pela aprovação com ressalvas. Ressalvas é para você atentar para algum setor que deixou ali alguma restrição, no caso, para melhorar o atendimento, no caso, ao cidadão. Né? Um exemplo que eu vou dar aqui, uma ressalva é sobre o plano diretor. Né? O Tribunal de Contas ele cita assim, né, que o município revise seu plano diretor por meio de processo participativo, que é processo participativo, é o processo do povo, né, o povo participar, proporcionando acesso ao cidadão e da sociedade civil em todas as fases da elaboração ou revisão do documento, em atendimento ao artigo 41 da Lei, né, 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Esse é um exemplo de uma ressalva que vem numa prestação de conta do ano 2020. Ainda não foi feita essa situação, então a tendência é essa ressalva continuar no ano 2021. O que eu quero colocar para vocês aqui é como funciona o processo. Né? Então, o que acontece? A Câmara de Vereadores ela espera o parecer do Tribunal de Contas. Né? Por quê? Porque tanto a nossa lei orgânica quanto o regimento interno da Casa, ela prevê a espera do parecer para análise. Por quê? Porque dentro do Tribunal de Contas há uma equipe técnica, né, direcionada para a fiscalização de gastos públicos.
Então você imagina, né, o estado de Santa Catarina analisa os seus 295 municípios. Né? São pessoas experientes, com grau de instrução elevado e que realmente entendem da gestão pública. Para quê? Para que realmente o município faça aquilo que compete através da fiscalização. Nesse sentido, essa conta de 2020, né, um parecer emitido pelo Tribunal de Contas, ele veio pedindo pela aprovação de contas. Nós tivemos, né, um debate grande na casa, porque escapou um pouco da questão técnica e partiu um pouco para a questão política. Né? Eu sempre coloco com quem eu converso que você precisa da política para entrar na Câmara de Vereadores, porque precisa do número, precisa de um partido, né? Mas a partir do momento que você está lá dentro da casa, que você é representante da população barabonitense, não existe mais partido, né? E o meu partido é a população. Independente de quem vier solicitar algo, vier pedir alguma coisa, eu sempre vou estar defendendo quem realmente, né, precisa da gestão. Hoje quem precisa da gestão pública é o cidadão. Então jamais vou usar partidarismo, né, para uma votação, ou para uma rejeição, ou para uma aprovação. Quem faz eu aprovar ou não é a população. E nesse caso aqui eu tive um debate grande com os colegas vereadores, porque quando entra o parecer do Tribunal de Contas para casa, aqui, detalhe, que pediu pela aprovação de contas, né? A comissão, dentro da Câmara de Vereadores, existe a comissão de orçamento que analisa, né, o parecer, e a comissão de orçamento não atentou para o parecer que pedia pela aprovação e emitiu um parecer pedindo pela rejeição. E muito estranho, me chamou a atenção, porque você imagina se todo ano a Câmara de Vereadores emitisse um parecer pela rejeição de contas do Executivo Municipal, né? E onde é que nós ia parar? Eu citei até no momento da Câmara de Vereadores que o nosso município, em questão de gestão pública, é um dos poucos municípios que não estamos pendurados num financiamento bancário aí, que estamos com as contas em dias, né? É um município pequeno, tem que estar assim, né? Isso aí tem que preservar a situação, porque é um município pequeno, né? E muito me chamou a atenção que eu acho que deve ser o primeiro ano da história da Câmara de Vereadores que a comissão de orçamento pede pela rejeição de contas. E eu disse que eu jamais vou usar partidarismo para emitir um parecer, né? Coloquei a minha posição, achei muito equivocado da parte da comissão, emitir um parecer contrário, sabendo que o próprio Tribunal de Contas emitiu um parecer favorável para aprovar as contas do ex-prefeito. E coloquei também um ponto muito importante, que todas as prestações de contas que o parecer vem pela aprovação do Tribunal de Contas, lá é uma equipe técnica especializada em fazer essa análise. Ali eu vou ter um parecer técnico realmente do que está acontecendo. Então, geralmente se acompanha. Né? E para você não acompanhar um parecer do Tribunal de Contas, você tem que estar bem embasado dentro daquilo que está acontecendo. Agora, o que a lei diz, né, em relação à votação do decreto, né, que aprova ou não as contas do prefeito, é que se acompanha o parecer do Tribunal de Contas, aquilo que não aconteceu, né, o próprio decreto veio da comissão de orçamento dentro da Câmara de Vereadores, veio pedindo pela rejeição, e não é o que a lei fala que você acompanha o parecer do Tribunal de Contas e tem que ter 2/3 da Câmara votar contrário para não aprovar conforme o Tribunal de Contas emitiu o parecer. Então o que acontece? Teria que ter 6 vereadores votando contrário ao parecer do Tribunal de Contas para poder rejeitar. E a comissão, equivocadamente, eu falei isso na Câmara de Vereadores, a comissão equivocadamente emitiu um parecer reprovando as contas. Emitiu um parecer contrário ao que o Tribunal de Contas emitiu. Isso que me chamou a atenção. Porque como é que você vai votar um decreto que a comissão emitiu, um decreto rejeitando se o Tribunal de Contas pediu pela aprovação? É muito estranho. Isso eu citei lá. E eu coloquei várias vezes. Jamais vou mudar minha posição. A minha posição é sempre em relação à verdade. Coloquei que se vier
se vier nesse ano aqui, que esse ano vai ser a aprovação das contas do 2021, do atual prefeito, se vier a prestação de contas, o parecer do Tribunal de Contas pedindo pela aprovação, eu sou um vereador que vou acompanhar. Porque nada melhor que a equipe técnica do Tribunal de Contas para avaliar realmente as contas do município. Jamais vou usar de politicagem ou de partidarismo para emitir um parecer contrário, sendo que o Tribunal de Contas pede pela aprovação. Então, o que eu estou colocando aqui é o que eu coloquei na Câmara de Vereadores. Tem que ser justo com a situação. Né? E eu jamais vou usar partidarismo, eu coloco partidarismo, que é o que aconteceu na Câmara de Vereadores, para emitir qualquer decreto legislativo. O que aconteceu com isso aí? Continuando. A comissão emitiu parecer contrário, né, para que rejeitasse as contas de 2020 e foi para votação. Né. Como precisava de 6 vereadores para rejeitar as contas, não teve quórum suficiente. Né. Os vereadores do MDB votaram rejeitando as contas do antigo prefeito e posso falar por mim, né, o restante dos vereadores votou aprovando as contas, seguindo realmente o que o Tribunal de Contas falou. E aí eu coloquei na minha pauta, né, a palavra no momento da votação, que eu estou esperando vir a próxima prestação de contas. Porque se vier com ressalvas, que atitude que nós vamos ter? Eu vou manter a posição que sempre tive. Eu não mudo de uma semana para outra. Se a semana passada eu votei pela aprovação, porque o Tribunal de Contas emite pela aprovação, na próxima vou ter o mesmo pensamento. Porque você tem que ser coerente com a situação. Nós não estamos ali para brincar com coisas sérias. Nós estamos ali, eu sempre falei, o que determina, a população elege o prefeito, o vice, os vereadores, para que realmente faça um trabalho sério. Que esqueça o que aconteceu, quais os partidos existem. Hoje não existe mais partido. O que existe hoje é prefeito, vice e 9 vereadores, que tem que trabalhar em prol da população. A população tem que saber realmente que o município está andando. É por isso que eles apostam nas pessoas que estão ali. Então tem que ser um trabalho sério, eu me preocupo muito com isso, por isso que estou colocando a situação do parecer aqui, porque nós temos que legislar de forma mais séria. Não dá para ficar brincando com situações que lá na frente depois vão refletir. Então assim, e não dá para mudar também da água para o vinho. Se eu mantenho uma posição hoje, na próxima eu tenho que manter da mesma maneira. Essa é a cobrança que eu tive em relação à Câmara de Vereadores. A votação, então, foi 4 votos, aliás, foi 3 votos, o presidente não vota, né? Foi 3 votos pedindo pela reprovação das contas e 1 voto se absteve. E 4 votos pedindo pela aprovação, seguindo o que o Tribunal de Contas falou. Então, assim, é difícil imaginar que uma situação dessa aconteça, né? Para quem não acompanha muito as sessões da Câmara, e esse era o pensamento que eu tinha, e desde o início, quando apresentei os projetos para a transmissão das sessões, para realmente avaliar o que o teu vereador está fazendo. Né? E aqui fica o meu convite à população barbantense. Acompanhe as sessões da Câmara. Tira um tempinho, nas terça-feiras, 6h30, tira um tempinho e vai lá. Vai lá, acompanha seu vereador, aquele que você apostou, que você pediu, vai ter a mudança realmente de atitude, vamos parar um pouco com as politicagens, vamos trabalhar em prol do município. Esse é o vereador que tem que estar lá. Então, por isso que assim, é uma coisa muito séria. Né? E no fim das contas tudo se resolveu, né? As contas foram aprovadas seguindo o parecer do Tribunal de Contas, e se esse ano vier o parecer pela aprovação, né? Estou aqui já deixando meu voto vai acompanhar também. Mesmo que tiver ressalva, porque as ressalvas, quem tem que resolver é o executivo. Tem que pegar seus técnicos lá dentro do executivo e resolver toda a situação que acontecer. Então, esse é o caminho que tem que ser feito, tá bom, pessoal? Esse projeto aqui ocupou toda a minha pauta aí, porque a gente não pode estourar muito na frente, senão eu não consigo postar, tá? Mas fica aí, fica as dúvidas, comente, compartilhe lá embaixo, pede alguma dúvida, né? Se não ficou um entendimento muito claro, eu posso na pauta que vem colocar de novo. Fica tranquilo, né? É com vocês, tá bom? Desejo uma boa noite a todos aí, que todos estejam bem e até a próxima semana. Um abraço para vocês aí.